Olá, sejam todos bem-vindos à nossa transmissão. Gostaria de fazer uma breve apresentação do IEP. O IEP é um Instituto de Ensino e Pesquisa da Santa Casa de São José dos Campos. Fundado em 2015, tem o objetivo fundamental de contribuir na formação, treinamento e aperfeiçoamento dos profissionais da área da saúde e fomentar os meios para a realização da pesquisa clínica e hospitalar. Atualmente, as principais atividades do IEP estão na gestão, promoção e realização de cursos de pós-graduação, especialização médica, residência médica, além de cursos livres classificados no MEC como cursos de capacitação profissional. Como a nossa missão é capacitar profissionais da área da saúde, hoje teremos a palestra sobre um tema que desperta muito interesse: cuidados paliativos. Para abordar esse assunto, contamos com a brilhante convidada, a professora Carmela Silveira. Carmela é especialista em psico-oncologia e cuidados paliativos pela Faculdade de Ciências Médicas de Belo Horizonte, pós-graduada em bases de medicina integrativa pelo Hospital Albert Einstein e atua como psicóloga hospitalar na Santa Casa de São José dos Campos. Professora, seja bem-vinda e desejo a todos uma excelente palestra. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer a oportunidade de estarmos aqui e também da oportunidade de estarmos na casa de vocês para falar de um tema tão delicado e ao mesmo tempo tão assertivo, que são os cuidados paliativos nos dias de hoje. Lembrando que os cuidados paliativos, nós não podemos deixar de pensar que é a arte do cuidar. Eu vou passar um slide aqui para mostrar para vocês. Vamos lá? O tema cuidados paliativos, ele já é muito bem falado e há muito tempo já. Eu gosto muito dessa frase de Freud que diz: se quiseres poder suportar a vida, primeiro a gente tem que aceitar a nossa morte. E se você for pensar que desde as escrituras nós já temos situações, tempos onde o poder de ida e vinda do ser humano é muito interessante. Então, para todas as coisas há um tempo de nascer e um tempo de morrer, onde na época, há 50, 60 anos atrás, nós nascíamos graças a Deus e morríamos por vontade de Deus. De 50 anos para cá, mais ou menos, essas coisas vêm mudando. Houve uma revolução na medicina e hoje existe uma separação muito nítida do que se pode fazer e do que se deve fazer dentro dos cuidados paliativos. O morrer com dignidade, quando a vida é subtraída, ela torna-se uma frase muito vazia, porque se entende que o ser humano fracassou. E nós não podemos pensar dessa forma. Nós temos que entender que a morte, ela faz parte da vida. E desde o século XVI até os dias atuais, a medicina ela corrobora em 3 pontos importantes, que é o curar às vezes, melhorar e cuidar sempre. Dessa forma, nós precisamos entender como é que chega esse cuidar. Quais os profissionais que devem trabalhar juntos, unidos em cuidados paliativos? Qual é a abordagem multidisciplinar que nós temos que ter para que o nosso paciente seja bem tratado, tenha um equilíbrio emocional muito bom e assim trabalhar com essa realidade? A abreviação da vida, a morte anunciada, mas um prazo indefinido. Isso é um ponto muito difícil de tanto o paciente em cuidados paliativos, como também os familiares se perdem e ficam muito inseguros quando um profissional, em primeiro lugar sempre o médico, que assume a equipe de cuidados paliativos e trabalha esses 2 termos de morte anunciada, mas com prazo indefinido, requer para toda a equipe buscar recursos cabíveis para cada caso. Dessa forma, nós precisamos entender o que são cuidados paliativos.
Os cuidados paliativos, eles estão já, segundo a Organização Mundial de Saúde, voltados para a melhoria da qualidade de vida desse paciente e também enfrentamento desses familiares. Quais os problemas associados à doença, à ameaça da vida, ao alívio da dor, à identificação precoce da doença e do tratamento? O que está promovendo esses sintomas de dor e quais são os alívios que eu posso proporcionar, seja ele psíquico, espiritual, social, que devem estar presentes desde o diagnóstico de uma doença crônica até o final da vida. E falar em final da vida é uma coisa que nós precisamos entender, que ela precisa ser natural. A finitude, ela acontece em qualquer situação. Na situação do paciente em cuidados paliativos, o objetivo não é curar. O objetivo é tratar esse paciente com conforto, com cuidado de suporte, gerenciar sintomas. Os cuidados paliativos, eles devem ser administrados ao longe de uma evolução de uma doença incurável. Eu preciso entender que ele tem que começar no diagnóstico dessa doença e continuar durante todo o seu tratamento, um acompanhamento pós-tratamento e também no final da vida. Os cuidados paliativos, quando identificados pela equipe multiprofissional, ela tem que entender que começa principalmente pelo médico, pelo psicólogo, depois pelo psicólogo, melhor dizendo, logo em seguida enfermagem, assistente social. Esses 4 elementos e mais outros que se agregam no cuidado paliativo faz toda a diferença para que esse paciente e para que essa família tenha todo o apoio, segurança e controle do que vai acontecer. A equipe de cuidados paliativos, como eu já disse, ela deve ser constituída por médicos, enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, dentistas, assistentes sociais e também um capelão, que se faz muito importante nesse movimento. Mostro para vocês agora um gráfico sobre a atuação dos cuidados, desde o diagnóstico até a morte, ou melhor, vamos dizer uma palavra que eu gosto muito de usar, até a finitude desse movimento de vida e, posterior a isso, um luto familiar. O diagnóstico dado pelo médico e determinando todo um tratamento específico dessa doença. Não digo apenas câncer, mas a doença crônica que já não tem mais os cuidados de cura, mas que eu preciso trabalhar agora os cuidados paliativos. Então, o profissional que está movimentando todo esse equipamento de cuidados paliativos, ele tem que entender que ele sai de um diagnóstico, vai para um tratamento paliativo. Ao findar desta pessoa, esses cuidados, principalmente os psicológicos, eles continuam na pós-morte, porque a família precisa vivenciar o luto. E essa é a diferença que se faz de um cuidado paliativo até o findar da vida. Os cuidados paliativos, eles são além da doença. Os tratamentos são para a doença no momento em que o paciente chega ao ponto em que o tratamento, infelizmente, já não faz mais o efeito de cura, mas os cuidados paliativos, eles se tornam um foco central. Esse atendimento que agora é movimentado, direcionado para aliviar as dores, os sintomas, os problemas emocionais decorrentes dessa doença. Os profissionais que trabalham os cuidados paliativos, eles têm como facilitar a transição para o fim de vida. E entender que as questões que se vêm para cada paciente podem ser físicas, em primeiro lugar,
que são os nossos sintomas físicos mesmo, comum: dor, fadiga, perda de apetite, náusea, vômito, falta de ar, insônia. Muitos deles que podem ser controlados com medicamentos ou por meio de outros métodos, como a terapia nutricional, pelos fisioterapeutas, por técnicas de respiração. Além disso, a quimioterapia, falando mais sobre câncer nesse momento, ou a radioterapia, ou até mesmo a cirurgia, ela pode ser realizada para reduzir o tamanho de tumor que estão causando dor ou outros problemas. Observe aqui que quando eu falo em cuidados paliativos, eu não estou falando que o paciente vai ficar sem cuidados médicos. Ele pode muito bem estar em cuidados paliativos. Mais para frente eu vou falar um pouco sobre cuidados proporcionais e estar no hospital para fazer uma cirurgia, melhorar os sintomas da sua dor, trabalhar, por exemplo, uma ascite, enfim, outras questões que envolvem o físico desse paciente. Junto com os aspectos físicos, nós precisamos entender os aspectos emocionais. Os especialistas em cuidados paliativos, eles podem fornecer recursos para ajudar os pacientes e as suas famílias a lidar com todas as emoções que vêm desde o diagnóstico até todo um tratamento de câncer. Hoje, bem mais desmistificado, mas mesmo assim ainda um pouco incompreendido. A depressão que causa a ansiedade, o medo, são algumas das preocupações que podem ser abordadas por meio desses cuidados. Os especialistas, eles podem aconselhar, eles podem recomendar grupos de apoio, reuniões familiares ou mesmo um encaminhamento psicológico, tanto para o paciente como para os familiares. De uma forma também que nós precisamos entender que físicos e emocionais, nós temos uma outra linhagem que são as práticas. Os pacientes nessa ordem, eles têm a preocupação financeira, legal, questões de seguro, preocupações com empregos, entre outras. Para muitos pacientes e familiares, a linguagem técnica, os detalhes específicos das leis, muitas vezes são difíceis de entender, porque a preocupação é com a vida. E nesse momento, a equipe de cuidados, ela pode ajudar, ela pode aliviar, ela pode conduzir na coordenação dos sintomas adequados. Por exemplo, eles podem facilitar aos pacientes e familiares recursos que ajudam, como condicionamento financeiro, aconselhamento financeiro, compreensão de formulários, compreensão de formulários médicos, aconselhamento jurídico ou identificação de recursos locais. Nós podemos observar também agências de transporte e ou habilitação, e também os espirituais. Os pacientes e suas famílias, muitas vezes, eles olham profundamente no final da vida, na finitude de um paciente, para a espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade aqui, eu descarto no momento a religião. Religiosidade e espiritualidade, elas estão dissociadas. A religião, eu busco dogmas. Já a espiritualidade, eu estou buscando o ser desse paciente, o interior dele, aquilo que ele sente. Nessa mesma vertente, alguns pacientes acreditam que a doença, nesta situação, ela traz mais fé, enquanto os outros questionam sua fé e lutam para entender por que o câncer lhes atingiu. Dessa forma, os cuidados paliativos, eles podem ajudar pessoas a explorar suas crenças, valores, para que eles possam encontrar nesse final um sentido de paz, um sentido da sua vida, ou chegar a um ponto de aceitação que seja apropriado para a própria situação. Os familiares, nessa ordem, eles são muito importantes para o tratamento. E assim como o paciente, eles têm uma série de necessidades e de mudanças. Neste momento, eles precisam ser trazidos ao conceito, trazidos ao aconchego, tanto psicológico quanto de toda uma equipe multiprofissional.
Nós precisamos entender que é muito comum alguns familiares se sentirem oprimidos pelas responsabilidades extras, as responsabilidades de cuidar de um paciente em cuidados paliativos. Algumas obrigações, por exemplo, como trabalho ou cuidar do paciente ou mesmo de outros membros da família. Nós precisamos entender que essa ajuda do ente querido também na parte médica, no apoio social, nas emoções, elas podem ser dadas tanto pelos familiares, mas também tanto pela equipe de cuidados paliativos. Eu observo nesse momento um exemplo que eu tirei da minha história de vida em cuidados paliativos, de uma família que ela queria muito cuidar do seu paciente, mas tinha medo de machucá-lo pela fragilidade do momento. Nesse momento, a equipe de cuidados paliativos vai até a família, ensina essa família a tratar o seu ente querido e aí devolve à família e ao ente querido o equilíbrio emocional necessário para o cuidado. Observe que esses desafios, eles podem comprometer a saúde desse paciente e ao mesmo tempo não. Os cuidados podem ajudar as famílias, os amigos a lidar com essas preocupações e com o próprio medo e dar-lhes o apoio que eles necessitam. Essa transição do curativo para o fim da vida é a parte mais essencial, mais delicada, mais tênue dos cuidados paliativos. A equipe de cuidados, ela pode ajudar muito bem os seus pacientes. Essas mudanças físicas, psicológicas que acontecem no decorrer de todo esse caminho, gerencia de forma adequada esse tratamento. A equipe também pode ajudar esses pacientes nesses relacionamentos. Os cuidados, nessa forma, integrados aos membros da família, emocionalmente podem trabalhar muito bem esse tratamento, esse luto e essa transição, tanto dos hóspedes, que eu falarei um pouco mais à frente, como da transição para as suas casas, para os seus lares. Deixando agora um movimento interessante sobre o que faz parte dos princípios dos cuidados paliativos, nós temos que observar que precisamos respeitar a dignidade, a autonomia desses pacientes. Os pacientes precisam se sentir vivos, eles estão vivos. E quando o paciente observa que a vida dele é boa, a vida dele é importante e que dentro desse movimento ele lembra da sua vida com prazer, ele chega na finitude com mais alegria. Honrar o direito do paciente de escolher o seu tratamento, honrar o que ele quer para ele, incluindo aqueles que podem ou não prolongar a vida. Comunicar-se de maneira clara e cuidadosa com o paciente e com a família e observar também o lugar do cuidador, que muitas vezes precisa tanto de apoio psicológico quanto os familiares. Identificar os objetivos dos cuidados de saúde, promover um controle impecável da dor e dos sintomas de sofrimento físico, reconhecer, avaliar, discutir e oferecer o acesso a serviços psicológicos e sociais e também nas questões espirituais que possam vir a surgir. Proporcionar o apoio terapêutico, abranger o espectro da vida através de tratamentos e de final de vida, proporcionar a melhora da qualidade de vida percebida por esse paciente, pela sua família, pelo cuidador e organizar os cuidados de um modo amplo, continuado, cuidar, oferecer ao paciente e à sua família os cuidados realizados tanto no hospital, quanto no consultório, como na casa desse paciente, se assim ele escolher, ou mesmo nas instituições de saúde. Manter uma atitude de suporte educacional a todos os envolvidos nos cuidados são direitos do paciente. Essa figura mostra bem o que eu estava conversando com vocês. Continuando, os cuidados paliativos na atenção domiciliar, nós precisamos perceber que morrer na casa própria ou em própria casa é um desejo comum de muitos pacientes que se encontram no final da vida. E isto já se repete não só no Brasil, mas como em outros países.
A grande maioria ainda dos familiares e dos cuidadores, eles têm um certo movimento de medo, né, desse paciente ficar desassistido, com sintomas mal controlados, com sofrimentos insuportáveis. Muitos sentem medo da separação e da proximidade com o paciente em falecimento, reforçar a dor, a perda, o medo das lembranças tristes que ficam impregnadas no domicílio, das dificuldades com a obtenção da declaração de óbito e possíveis demoras com a remoção do corpo e outros. E a equipe de cuidados paliativos, ela vai proporcionar ao paciente que escolhe esse movimento de partida, aos familiares que estão com ele nesse movimento de partida, o melhor equilíbrio e o melhor aceite desse movimento de finitude. Esses temores, eles podem ser minimizados à medida que a família adquire confiança na equipe que está presente a todo tempo com ela. Por isso que eu friso muito a importância de uma equipe multidisciplinar que fale a mesma linguagem, para que nós possamos dar tranquilidade ao paciente e aos familiares. Assim, eu parto para os benefícios dos cuidados paliativos nesse ambiente domiciliar. Para o paciente, encontra-se dentro de um ambiente conhecido, ele mantém sua intimidade, ele pode realizar algumas tarefas laborais, manter alguns hobbies, alguns hábitos, manter uma alimentação variada, os horários já não são mais rígidos, ele não precisa mais tomar banho às 7 da manhã, como é feito em muitos hospitais, ele não precisa comer às 11 horas a comida do hospital, ele pode comer a comidinha da família, ele fortalece a autonomia desse paciente, fazendo com que ele se sinta mais vivo, mesmo no final da vida, no final de uma vida que todos nós vamos chegar. Para a família, geralmente, a satisfação por estar participando ativamente desse cuidado requer respeito e, principalmente, requer a prevenção desse luto patológico, adoecido, difícil de pensar. Já para o sistema de saúde, nós podemos perceber que a redução das internações hospitalares longas e de alto custos também são importantes de se pensar. Diminuição também de tratamentos necessários ou mesmo o que eu chamo de futilidades terapêuticas. Observando que cuidar é mais que realizar uma tarefa técnica, envolve carinho, envolve atenção e principalmente envolve muito amor. Eu costumo dizer, parafraseando uma frase do Mário Quintana, que esta vida ela é uma estranha hospedaria, de onde se parte quase sempre às tontas, pois nunca as nossas malas estão prontas e a nossa conta nunca estará em dia. Eu agradeço muito a oportunidade e espero revê-los em breve. Muito obrigada. Muito obrigado, Carmela. Foi maravilhosa a sua palestra. Eu acredito que foi só apenas uma pincelada e que em outro momento oportuno nós podemos criar essa oportunidade de se aprofundar no tema, né? Muito obrigado. E para finalizar a nossa live, então eu gostaria de estar reforçando o nosso próximo encontro, que vai ser na quarta-feira, dia 22 de abril, às 19h30. Então vai ser a palestra sobre segurança na terapia infusional, com a enfermeira Denise Cerqueira. Essa palestra vai ser exibida, né, vai ser transmitida em nosso site www.iepsantacasasjc.com. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima.